Amém. Bom dia, paz do Senhor para todos. Vou deixar abertinho. Quando a gente fica um tempinho a mais sem vida, um nervoso maior aparece, né? Mas é com muita alegria que eu estou aqui, que aceitei o convite e na responsabilidade de fazer sem o pastor aqui, né? Ainda bem que tem gravação. Depois, qualquer coisa, torce a orelha. Brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja conhecido de todos, um pouquinho mais de uns, um pouquinho menos de outros, mas nós vamos explorar alguns pontos de Gênesis 3. E aí eu queria pedir que você coloque, por favor, Mateus 3, o versículo 23. Essa mensagem é uma coxa de retalhos. Tem alguns momentos específicos que foram se juntando e culminaram nela, e eu quero explorar com os irmãos. Gênesis 3, 23 diz o seguinte: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aqui a gente está falando de um contexto de queda da humanidade, né? A gente conhece a história do princípio. Adão, Eva pecaram, foram expulsos do Éden, e aqui é exatamente o momento em que Deus os tira desse espaço, os tira desse jardim. E hoje nós vamos falar sobre algo que até hoje nos afeta e que é resultado desse primeiro momento, que é a nossa separação, a quebra de alguns fios. Eu não dei um título para essa mensagem, mas a gente vai falar de fios que foram rompidos com esse processo que começa no Éden com Adão e com Eva. Tá todo mundo acordado aqui, né? Amém? Então tá bom. Então a gente vai falar sobre 3 fios que foram rompidos. Nesse processo de pecado, queda e separação de Adão, Eva e de Deus, a gente tem o rompimento de 3 fios. O primeiro fio, o fio do homem com o Senhor. O segundo fio, o fio do homem com ele mesmo. E o terceiro fio, o fio do homem com o seu irmão, com a comunhão com o outro. E no primeiro fio, quando a gente fala desse rompimento nosso com Deus, acho que esse é um ponto importante a destacar. Não foi um rompimento de Deus conosco, né? Foi nosso com Ele. A escolha de pecar não foi de Deus, a escolha de pecar veio do homem, né? E a gente até, uma vez na escola dominical, a gente falava sobre isso, não sei se os jovens vão se recordar, né? A gente entrou no embate sobre quem pecou, mas quem pecou foi o homem, foi a mulher, e aí Adão representa a humanidade como um todo, então mesmo que fosse só a mulher, ali a gente tem a figura da humanidade representada nesse ato, né, de queda, de separação. Então, todos nós estávamos ali de alguma maneira, né? Todos nós faríamos a mesma coisa, todos nós seríamos tentados pela mesma serpente, todos nós estaríamos vulneráveis a esse processo de separação. Tanto que, em Isaías 59, versículo 2, só a partezinha final, vai dizer: mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Ou seja, os nossos pecados. Não foi o pecado de Deus, porque Deus não tem pecado, né? Então não foi o pecado dele, porque ele não tem pecado, não foi ele. O que nos afasta do nosso Senhor é a nossa iniquidade, o nosso pecado. Ali, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando a gente fala desse primeiro fio quebrado, isso causa sofrimento, né? Nada que se rompe, a gente tem um processo fácil ali, submete qualquer corpo que se rompe, um fio que se rompa, uma folha que se rasgue, tudo que se separe, existe uma pressão ali, né? Não é uma coisa que você estala o dedo e separou uma folha, estala o dedo, o fio quebra. Você precisa fazer uma força. Existe um sofrimento nesse processo. Quando o fio se quebra, o sofrimento é ainda maior se esse fio vai se afastando cada vez mais. Então, à medida que a gente rompe esse fio com o nosso Senhor, a partir do momento que nós nos afastamos, isso nos causa sofrimento de alguma forma, né? A humanidade pode dizer que não, pode achar que não, mas causa sofrimento. Quantas pessoas a gente conhece sofrendo de tantas coisas pela simples ausência, né? Não tão simples, mas pela ausência de Deus. A gente costuma falar, fulano tem tudo, ele é perfeito, só falta Jesus, então falta tudo, né? Então a gente fala assim, a simples ausência de Deus, mas é a mais necessária presença que a gente precisa ter na vida. E essas pessoas precisam disso, nós precisamos disso. Romanos 3, 23 vai dizer também, eu coloquei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque é que pega exatamente o termo que eu quero trabalhar, separação.
Todos pecaram. Todos, não é alguns, né? Não foi só Adão e Eva. É muito fácil jogar a conta na conta de Adão e de Eva. Assim, mas se fosse eu, faria diferente. Eu nem gosto de maçã. Você nem sabe se era maçã que tinha lá, né? Mas a gente não faria diferente, essa é a verdade. Todos pecaram, todos, né? Não são só alguns. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E Deus não nos criou para isso. Quando a gente olha para a Trindade, quando a gente olha para a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vê o tempo inteiro o relacionamento. Como é que Deus nos criou para algo que não fosse um relacionamento, né? E principalmente um relacionamento com Ele. Então Ele deseja se relacionar conosco o tempo inteiro, né? Na Bíblia a gente vê que um vacila, um cai, um faz uma coisa, um faz outra, e Deus está o tempo inteiro, que a gente fala assim, a paciência de Jó, né? Esperando, e a gente cai, e erra e falha, e Ele está lá o tempo inteiro. É graça, a gente não vai entender nunca isso, né? Por mais paciência que a gente tenha, a gente nunca tiraria nota 10 em ser Deus. Pelo contrário, a gente não sairia nada bem nesse processo. Então, quando a gente fala de Deus e dessa separação, a gente acaba ficando com vários vazios, né? A gente costuma dizer que a humanidade, o mundo, está todo mundo perdido, vazio, e realmente, porque o que preenche perfeitamente é o próprio Deus. Se não tem essa presença, vai faltar alguma coisa e a gente começa a se encher de coisas que não deveria. Esse é o fato, né? Quando a gente rompe esse fio, o espaço que se cria parece que a gente quer emendar com outras coisas. Me separei do meu Deus, eu vou preencher com o quê? Com festa, talvez, né? Com vícios em jogos, com tantas coisas, a gente vai encontrando retalhos para tentar, de alguma maneira, fazer com que esse fio se reconecte novamente. Mas a verdade é que quanto mais quebrado esse fio fica, ele fica mais afastado, e quanto mais afastado, mais a gente se sente vazio, mais a gente se sente com conflitos internos, né? Eu, pelo menos, sou assim, gente. Eu vivo o tempo inteiro questionando muitas coisas. Minha cabeça nunca para de pensar. E parece que no momento que a gente está assim mais fraquinho, né, meio água assim de tijolo, aquela coisa meio sem graça, parece que a gente se questiona mais ainda, né? E eu fico me perguntando muitas coisas. E é incrível que quando a gente se aproxima de Deus, parece que preenche de um jeito que você não sabe explicar. Não tem questionamento do jeito que tinha antes, não tem as dúvidas que você tinha antes, e não tem tantos problemas na nossa mente. Só que a gente se separou. Esses problemas vão fazer parte da nossa vida. Esses questionamentos vão fazer parte da nossa rotina. A gente o tempo inteiro vai estar se enchendo de coisas que não deveria e vazios do mesmo jeito, né? Então, quando a gente fala desse processo de separação, eu acho que essa frase me deu uma marteladinha, né? Deus me trouxe essa frase quando eu estava vindo para cá, anotei correndo no telefone. A separação, ela faz a gente ver quem a gente é sem Deus. Essa é a verdade, né? Quando a gente está com Ele, a gente é e desfruta da nossa personalidade nele. Quando a gente não tem Ele, é só um buraco, um saco vazio, né? A gente olha para dentro e não encontra nada. E aí que começa. Se eu não sou nada, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não sou nada, para que eu presto? Se eu não sou nada, será que eu sou bom o suficiente no que eu acho que eu sou bom? Ou será que eu sou só mais ou menos? Se eu sou vazio, o que eu posso fazer para ajudar alguém? E aí a gente começa, né? Surta, a mente viaja e a gente vai longe. Por quê? Quando a gente está vazio, quando a gente se afasta, a gente tira os nossos olhos do Senhor e a gente começa a olhar para a gente. E isso vai levar à quebra do segundo fio, que é o nosso fio conosco mesmo. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente para de olhar para o alto e olha só para a gente, muitos problemas começam a acontecer, a aparecer, defeito, falha, isso e aquilo. E aí sabe o que acontece? A gente começa, direto ou indiretamente, a se odiar. Nada do que a gente tem está bom, nada do que a gente faz é legal, nada do que eu vivo é bom o suficiente. Poxa, porque Deus é tão cruel que eu estou vivendo isso? Poxa, mas eu sou feia. Ai, mas eu não gosto da casa que eu tenho. Ah, mas o trabalho que eu tenho é horrível. Ah, mas o filho que eu tenho é um saco. Ah, mas isso, aquilo. E a gente vai criando o tempo inteiro o quê?
desculpas para tentar entender por que a gente é tão falho, né? E aí a gente vai olhando para a gente começa a se afastar da gente, a gente começa a tentar buscar uma identidade que, na verdade, a gente sabe onde a resposta está, né? A gente sabe onde a gente vai encontrar essa verdadeira identidade. E aí, pensando nisso, né? Voltando para o exemplo de Adão e Eva, qual é a primeira coisa que acontece quando eles comem do fruto? Vocês lembram da história? Para quem conhece a história, o que acontece? Eles comem do fruto e o que vem logo em seguida? Percebem o quê? A nudez. Parou de olhar para o alto e olhou para onde? Para si. Eita! Começa a se tampar, se esconder. E procura um canto. Por quê? Essa separação, ela causa esse olhar para a gente. Identificação do nosso pecado, identificação da nossa falha. E aí parece que a gente só se resume a isso. E a gente vive, às vezes, dentro da igreja. Eu acho que eu sempre puxo isso porque, de certa forma, é a minha vida, né? Eu cresci dentro da igreja e eu acho que eu não consigo enxergar as coisas diferentes. Quem cresce dentro da igreja passa por isso também, né? Não é filho de pastor, pastorinho, é pastorzinha, não é. Tá bom, gente? Ok? Mateus também não é. Amém? A gente não é pastorzinho, pastorzinha. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Porque é isso, a gente merece, a gente precisa, a gente não merece, mas a gente precisa da mesma graça, da mesma misericórdia, a gente tem os mesmos questionamentos, e se vier a vida inteira para a igreja e não tentar reconectar esse fio em Cristo, já era. A gente gastou tempo, né? A gente vai passar pelos mesmos problemas de quem está lá fora. Então, a gente tem que aprender ou tentar encontrar uma forma de restabelecer esse fio. A gente, quando rompe esse fio conosco, que a gente já rompeu em Deus, agora a gente está rompendo conosco, a gente perde referência. Eu só tenho referência de alguma coisa quando eu estou próxima daquilo, né? Como professora, aprendi a ser professora, em estágio, na prática. É com o contato, é com o outro, é eu lidando com o professor para saber como ele age, como tem que se portar, o que tem que fazer. Não é só observando de muito longe. A gente só tem referência daquilo que a gente está perto. Como eu vou ter referência de uma identidade que Deus criou para ser perfeita? A gente vai buscando, né? A gente ainda não é. Mas a gente vai aperfeiçoando. Como eu vou ter referência de uma identidade perfeita se eu cortei esse fio, eu estou muito longe dele? Eu não sei que referência a gente tem quando a gente não está com Deus. Eu sei que não é uma referência boa, né? Então a gente fica com esses vazios e tenta se identificar em coisas que não são o padrão que Deus nos criou para ser, porque Ele nos criou, em Gênesis 1:27 diz isso. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Se Ele nos criou a nossa imagem e semelhança, eu não tenho como odiar um Deus perfeito. Como assim, Luísa? Eu não tenho como odiar um Deus perfeito. Eu acabei de falar que quando a gente rompe o fio, a gente começa a não gostar de muita coisa, né, da nossa vida. Isso é odiar nós mesmos, é não estar satisfeito com nada. Eu odeio o meu trabalho, eu odeio a minha casa, eu odeio a minha vida, eu odeio o meu corpo. A gente está se odiando. Você é a imagem e semelhança de Deus? E aí? Essa identidade se perdeu totalmente? Ou tem alguma coisinha ali que dá para resgatar para você ser legal de novo, bom de novo, o mínimo possível, né? A gente precisa resgatar esse nó, esse fio que foi rompido. E aí, quando a gente entende quem a gente é de fato em Deus, a gente tem paz. Isso que é incrível, né? A gente, às vezes, quando começa a se encher desses questionamentos, a gente começa a achar que a gente é muita coisa. E muita coisa que Deus nunca diz que nós somos, né? Que nós fomos. Ah, eu sou terrível. Mas, às vezes, você nem é tão terrível quanto você acha, porque a graça de Deus derrama na sua vida e você fica um pouquinho menos pior, né? Eu sou rabugento horrores, mas se não fosse Deus, eu seria muito pior. Nossa, Jesus, coitado de quem me atura. Eu sou muito rabugento. Eu ia ser muito pior. Se a gente não tivesse essa referência, uma linguinha perigosa seria muito pior. A gente está num processo de quê? De aperfeiçoamento, que a gente sabe que é constante, é uma busca diária, né? Então, quando a gente realmente entende assim, olha,
sou pecador, sou vazio, não tenho nada. Quando a gente olha para a gente, mas a gente olha para o alto, e aí eu acho legal, né, quando no dia da ceia o pastor fala isso, a gente tem que fazer uma introspecção, uma prospecção. Quando eu olho para mim, eu olho para o alto, eu entendo de onde vem a minha identidade. Eu entendo quem eu realmente sou. Eu entendo para que eu fui criada para ser. Eu entendo tudo que a gente fica de questionamento quando ele não está por perto. Né? Então, a gente tem o quê? Paz. Paz para você ser do jeito que você é, mas não permanecer com os seus defeitos do jeito que são. E sim para você buscar melhorar. Né? Eu tenho meu jeito, meu jeitinho. Mas sei que tem muita coisa que tem que melhorar. Muita. Assim como cada um de nós. Né? A gente tem as nossas qualidades, a gente tem as nossas características, a gente tem, cada um, uma marca. Acho que se a gente fosse passar um papel, né, na igreja toda, uma característica de fulano, cada um ia destacar uma coisa, mas provavelmente algo ia se destacar. Porque a gente tem coisas boas, né? Mas é o que Deus faz através da nossa vida. Ele manifesta, ele aflora o que a gente tem de bom e ele vai aperfeiçoando o que a gente não tem. Isso é o que ele faz quando ele consegue juntar esse fio novamente. Quando ele pega esse fio que a gente quebrou de nós, entendendo a nossa identidade, aí sim a gente tem paz em quem a gente realmente é. Né? De entender assim, olha, eu realmente sou falha. Eu não presto para nada, sou rabugenta, chata, mas eu tenho certeza que se alguém precisar contar comigo para alguma coisa, eu vou dar o meu melhor para fazer. É uma qualidade? É. Eu estou sendo arrogante de falar nisso? Não, eu estou me dispondo a servir da melhor maneira naquilo que Deus me criou e no talento que Ele deu. Cada um de nós tem um dom, tem um talento e a gente tem que servir dessa maneira. Mas a gente precisa o quê? Ter paz. Quando a gente reconecta esse fio em Jesus, a gente tem paz em quem nós somos. Nós temos paz de que se eu estou buscando, Deus vai fazer e vai melhorar, e eu tenho certeza que a cada dia eu vou ser um pouquinho melhor, cada dia eu vou ser diferente, mas para melhor. E o terceiro fio que a gente rompe lá na queda é o fio com o outro. Por quê? Se eu separei o meu fio, se eu quebrei o fio com o Senhor, se eu me separei dele, eu também perdi referência de amor. Já perdi a referência da minha identidade e eu perdi referência de amor. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu não tenho essa referência de perto? Como eu vou ter um amor fraterno por ele se eu não tenho uma referência de amor fraterno? Uma referência de amor fraterno ideal, né? Porque a gente sabe que tem... Hoje a gente falou na aula da escola dominical, existem muitas visões de amor fraterno que são muito erradas, né? Mas uma visão de fraternidade que a Trindade nos ensina, se a gente rompeu esse fio com o Senhor, a gente também perde. E a gente não consegue replicar, a gente não consegue aplicar uma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem referência e que a gente não aprendeu. Mas a gente precisa também dessa conexão com o outro. A Bíblia é cheia de muitos exemplos. Não sei se alguém aqui assiste The Chosen, ou já assistiu The Chosen. Eu gosto muito porque mostra um Jesus muito humano, né? Eu disse, caraca, eu imagino Jesus desse jeito, cara. Deve ser muito legal, né? E aí tem um episódio que eu gosto muito, eu já assisti esse episódio acho que 3 vezes, que é Jesus fazendo algumas coisas triviais, né? Nada assim muito mirabolante, não é fazendo milagres, coisas comuns. E ele começa a jogar um joguinho que eu nem sei que jogo é aquele. Jogo da época de Jesus. De ficar jogando a bolinha, um jogo sem graça pra caramba, inclusive. Mas Jesus em comunhão com os amigos dele. E era um Jesus zoado. A galera tipo, sabe nem jogar, não sei o quê, tantos anos sem jogar, agora mão furada. Jesus era um ser relacionável com o outro também, né? Ele não vivia isolado, gente. Jesus vivia com o outro. E eu achei incrível, porque essa série, para quem não assistiu, inclusive, recomendo. Ela retrata muito isso. Um Jesus muito humano. Um Jesus parceiro, um Jesus que o tempo inteiro está com o discípulo, está acompanhado, o tempo inteiro ele está em comunhão. O tempo todo. A gente não vai achar, eu acho que um versículo na Bíblia que fala, Jesus não teve, acho não, tenho certeza, Jesus não teve comunhão com Luísa especificamente, né? Claro que a gente sabe, tem fariseu, não sei o quê, aquela coisa toda, Jesus não compactua com o pecado daquela pessoa, mas vamos resgatar um caso muito específico? Está lá em Lucas 22, 21. Põe aí, Mateus, esse aí. Esse eu quero colocar.
Jesus fica em comunhão, inclusive com quem? Com Judas. Ele sabia que Judas ia fazer. Ele sabia que Judas ia trair. Mas está lá, Jesus falando, vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Eu, há um tempinho atrás, preguei sobre isso, sobre mesa. Mesa é lugar de quê? De comunhão. É um ambiente de conversa, é um ambiente de troca, é um ambiente que você está se relacionando com o outro. Judas estava na mesa com Jesus, ele não expulsou Judas da mesa, né? Um traidor, e Jesus estava lá, acolhendo, participando. Estamos juntos, né? Não tão muito não, mas estamos juntos. Porque ele não é um Deus que faz essa acepção, né? Ele não anula a nossa personalidade e diz, Luísa, você é muito rabugenta, não quero você perto de mim. Ele não faz isso. E essa que é a graça do Evangelho, né? E aí algo pesado, acho que é a única coisa pesada que eu vou falar hoje. Quando a gente fala dessa quebra com o nosso irmão, não sei se vocês lembram de 1 João 3,15, mas diz que aquele que odeia o seu irmão é odiador, que a Bíblia fala. Aquele que odeia o seu irmão é odiador. É isso que está escrito? Aquele que odeia o seu irmão é chato, sem graça. Não. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ai, dói, né? Porque a gente fala assim, não, eu tenho comunhão, mas 3 léguas longe de mim. Eu já falei muito isso, tenho comunhão, ele lá e eu aqui. Isso não é amor, né? A gente pode conviver bem, longe, separado, tudo certo. Mas a partir do momento que eu crio essa repulsa, esse ódio, a Bíblia vai me chamar de assassina. Não sou eu que estou falando. Se você odeia o seu irmão, é assassino, você já matou ele. A gente, com o nosso ódio ao nosso irmão, a gente pode fazer muita coisa que pode ser irreversível. E a gente, às vezes, acha que nem é. Né? Eu falo uma coisa porque eu odeio e falo assim, não, só estou tentando ajudar. E a pessoa nunca mais pisa na igreja. A gente tem uma responsabilidade muito, muito grande em relação a isso. O que é, então, o amor fraternal que a Bíblia tanto vai falar que a gente precisa ter, que a gente perdeu a referência de amor, eu preciso ter esse amor, e aí que amor é esse? O amor fraterno, que aí tem lá em Romanos 12:10, é um amor, que é um carinho muito forte, uma dedicação e interesse pelo outro. É eu me preocupar com o outro, é eu buscar saber o que ele precisa, é eu tentar entender se ele está precisando de uma ajuda que é mais material e se eu puder eu fazer, ou se ele está precisando de oração e eu contribuir desse jeito. É algo capaz de nos fazer realizar grandes desafios e sacrifícios pelo outro. Um amor fraterno é o que você pensa ao ponto de, Deus tinha que ser eu. Eu me dou no lugar do outro. Né? Tem tanta coisa que a gente fala isso, assim, se pudesse ser eu me daria a sua vida por você. Mas até que ponto isso é real? O amor fraterno que a Bíblia nos convida é esse amor disposto a fazer sacrifício. Morrer, inclusive, se for necessário. É um sacrifício grande, mas é um sacrifício. Pode ser um sacrifício menorzinho, né, Deus? Mas se precisar ser também, a gente estamos juntos. É o amor entre irmãos. E aí só quem tem irmão sabe o presente que é esse amor que é diferenciado, né? Acho que não existe nada que se compare. A gente não explica, a gente também não entende, é uma coisa meio implicância, meio bate, beija, e eu posso, mas você não pode falar dele. Quem explica, né, o que é esse amor fraterno? Mas é um amor que, com certeza, é um amor que nunca vira a cara. Pode falar o que for. Irmão, quando tem esse amor fraterno mesmo, pode acontecer o que for. Nunca vai ser um amor que vai desprezar totalmente e virar a cara totalmente. Senão esse amor nunca existiu. E, infelizmente, tem irmãos que não têm esse amor fraterno. Né? Mas quando ele existe de fato, ele é capaz de suportar muito tempo e quando reencontra as coisas parece que não mudaram. Eu ontem vi uma situação dessa, de uma família que eu conheço. 2 irmãs que estavam muitos anos brigadas, sem se falar e tudo mais, e nunca se resolveram de assim, tá tudo certo, eu te perdoo, você me perdoa. Nunca. Viviam em pé de guerra. E aí, por causa de uma dificuldade de uma dessas irmãs, a outra já mexeu toda a casa para receber ela na casa dela.
É amor fraterno. Tava tudo de ponta cabeça, eu não falo com você, blá, 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 mas você não vai para a rua. Para a rua você não vai. Não vai ficar sem comer, não vai ficar sem cama, não vai ficar sem... Não, você vai vir para cá, vai ficar na minha casa, a gente vai se resolver, né? No português a gíria, vai quebrar tudo, mas vai ficar aqui, guardada, protegida. Esse é o amor que a gente tem que ter o tempo inteiro dentro da igreja com o nosso irmão. Eu vou te proteger, eu vou te acolher, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou te sustentar. Ó, pode passar, fica 5 anos sem ver, quando você voltar a festa vai ser exatamente a mesma, porque a gente te ama. É esse o sentimento que a gente tem que ter. Se a gente corta esse fio com Deus, a gente não tem essa referência de amor. E aí o irmão chega, entra, sai... Infelizmente, né, na nossa rotina, a gente sabe que isso também acontece. A gente está tão acostumado com a vivência na igreja que entra alguém e sai, a gente parece que não faz muita questão de falar, mas é importante a gente resgatar isso. Isso é algo para mim também, né? Deus falou primeiro comigo para depois compartilhar. Mas desses fios quebrados, a gente tem uma boa notícia, que é Cristo, né? Deus falou assim, beleza, cortou o fio, eu sempre tive a solução, né? Jesus sempre foi a solução desde a eternidade, ele sempre foi, ele não foi uma alternativa, ele não foi criado como um escape porque a gente resolveu cortar esse fio com o Senhor, com o nosso irmão e conosco, mas ele sempre foi a solução. E aí, quando a gente realmente dá a oportunidade de Jesus reconectar esses fios, a gente vive tão em paz com tudo, né? Parece que tudo se encaixa, tudo se encontra. Parece não, tudo se encaixa, tudo se encontra, né? A gente entende quem a gente é, a gente entende que eu tenho que amar o outro, eu entendo que eu tenho que olhar para o céu e não para a terra, eu entendo tanta coisa que pode falar, buzinar no seu ouvido, a sua fé vai permanecer intacta. Esse é o mais importante. E quando a gente fala desse afastamento, eu destaquei, não foi o Senhor que fez isso. Fomos nós que fizemos, nós demos esse passo. E para juntar esse fio novamente, é um passo nosso também, né? Se a gente afastou, quem tem que buscar consertar o nozinho? Né? Foi o que eu falei, Jesus com a paciência, com a graça sobrenatural, está o tempo todo disponível. Fala, vai, quebra a cara de novo. Vai, faz besteira de novo, estou aqui, né? E o tempo todo ele está disponível, de braços abertos para se relacionar com a gente, entendendo a sua identidade nele, entendendo o seu jeito, entendendo as suas qualidades, entendendo os seus dons, os seus talentos. E aí, por incrível que pareça, põe aí, Mateus, aquela imagem. Uma das coisas que contribuiu para essa percepção dessa mensagem é isso aqui. Gente, esse é meu jeitinho de ver Jesus, tá? Não estranha, não. Isso aqui é parte de uma experiência legal que eu tive. Me pediram para ter uma experiência. Luísa, fecha os olhos. E aí imagina Jesus do jeito que você pensa que é, né? E aí eu falei, tá bom. E aí onde Jesus está com você? E eu só assim, tá no cinema. Aí a pessoa, no cinema? Eu falei, Jesus está comigo no cinema. E eu de olhinho fechado, né? Aí a pessoa, tá bom. E aí, quem está com você, não sei o quê? O que vocês estão vendo no cinema? Eu, Star Wars. Ah, Star Wars? Eu, Star Wars. E foi essa a imagem que eu vi enquanto eu estava de olhos fechados. Por que eu quis fechar com ela, né? Primeiro porque é a forma que eu entendo e que eu identifico esse Deus, um Deus de relacionamento. Um Deus que, quando essa comunhão se restabelece, é isso aqui. Você vai para o cinema? Tamo junto. Vai para a escola? Tamo junto. Vai para o trabalho? Está no ônibus? Vai, sei lá, para qualquer lugar? Ele está ali com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Segundo, por quê? Não interessa o espaço. E não interessa o que você está fazendo, se não vai feri-lo. Isso é muito importante. Tá? Você ir ao cinema assistir um filme legal que não está ferindo o nome de Deus é um lazer, ele está ali contigo para isso. E aí tem aqui um ponto legal, ó. Vocês conhecem alguém com esse tênisinho azul? Pouco discreto esse tênis, né? É um outro exemplo, né? Os 3 fios estão representados nesse desenho. O fio com o Senhor, o fio conosco e o fio com o outro.
Eu não me imagino fazendo nada. Eu sou assim. Eu não me imagino fazendo nada na vida sozinha. Eu tenho que estar sempre acompanhada com alguém. Acho que poucas coisas. Só quando é muito particular, muito meu. Mas de resto, eu tenho que estar sempre com alguém. A comunhão faz bem. Ela faz parte de quem Deus criou a gente para ser. Então, que a gente aprenda que aquele pezinho furado ali, bem ruim, furo, mas pezinho furado, deu para entender. Aquele pezinho furado está disponível o tempo inteiro para reconstruir esses fios que foram quebrados. O tempo todo. Né? Eu não sei qual é o rosto daquele pé. Eu sei que ele está ali. Eu sei que não importa o que eu faço, ele está junto. E ele está disponível para todos nós. Sempre. Sempre. Hoje, todos os dias. Ele vai estar sempre disponível para falar assim, Luísa, você não sabe mais quem eu sou, você não sabe mais amar o seu próximo, você não sabe mais quem você é, mas eu sei. Me deixa consertar. E aí a canção, recomendo. Ouçam. Cristo e suas linhas de amor também me ajudou a entender isso. O sangue de Cristo é o que vai trançar isso de volta. A gente não consegue pegar uma linha, dar um nó na outra e fazer passar perfeitamente numa máquina. Vai engasgar, né? Eu aprendi isso com a minha mãe, pelo menos. Vai engasgar, o fio não vai passar perfeitamente. Para emendar perfeitamente, só o sangue de Cristo, nada mais. Mas esse sangue foi suficiente para perdoar toda a humanidade. Então, se você não permitiu que Deus faça essa conexão ainda, permita nessa manhã, reflita sobre isso. Deus, eu tenho um fio que ainda está muito partido. Eu entendo que o Senhor é Senhor, Salvador da minha vida, eu entendo quem eu sou no Senhor, mas eu tenho dificuldade na comunhão. Ele tem prazer em ajudar. Ele não quer que ninguém se perca. Não é prazer do Senhor que ninguém se perca, que alguém morra sem a presença dele. Ele quer que todo mundo vá para o céu. Ele quer despovoar o inferno e povoar o céu. Despovoar o inferno que está lá, infelizmente, não tem escolha. Mas ele quer evitar que mais gente povoe um espaço que ele não criou para a gente. Ele criou para Satanás e seus anjos. Para a gente, não. Então, queira fugir desse espaço, mas conhecendo o maior amor de todos, que é o amor que reconstrói o fio com ele, o fio conosco e o fio com o nosso irmão. Amém? Agradeço a oportunidade.